Hoje nós estamos encerrando aqui as nossas celebrações de Páscoa. Nós começamos a falar um pouquinho da Páscoa na semana passada, quando tivemos a ceia do Senhor aqui. Hoje pela manhã falamos sobre a ressurreição e agora à noite eu quero encerrar essas programações com essa mensagem e esse culto de gratidão a Deus, falando sobre às vezes um detalhe da Páscoa que foi cantado aqui, mas que eu acho que precisa meditar um pouquinho e ver o que esse detalhe tem para nos ensinar. Queria falar sobre o cardápio da refeição pascal, o cardápio da refeição de Páscoa, porque existe um cardápio, irmãos, um cardápio estabelecido por Deus, pelo Espírito Santo para essa celebração. Existe um cardápio, e é muito curioso que esse cardápio, ele é um menu, ele não é um buffet. Esse cardápio não é um buffet, e é isso que eu queria que você guardasse hoje. Esse cardápio não é um buffet, ele é um menu, que é nos dado por Deus para nós observarmos, e o que isso tem para nos ensinar. Então eu queria ler com os irmãos de novo, como eu fiz na semana passada, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler aqui que é a instituição da Páscoa, e aqui a palavra de Deus nos fala então sobre o cardápio da refeição pascal. A partir do verso 6, nós vamos ler do verso 6 até o 10. Nós temos essa descrição aqui em Êxodo 12. Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. Para quem não conhece, o texto é a instituição da Páscoa, e o texto começa falando então que no dia 10 do mês de Abib, que é lá o mês do calendário judaico, no dia 10, o cordeiro, que seria teria a refeição pascal, que seria o prato principal da refeição, o cordeiro ele era para ser separado no dia 10, separado, santificado, consagrado no dia 10. E aí, olha o que diz a palavra então, a partir do verso 6, Êxodo 12, a partir do verso 6 diz assim: vocês guardarão o cordeiro que foi separado no dia 10, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, vai vendo o cardápio aí, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. O que, irmãos? A cabeça, as pernas e as vísceras. Verso 10, vamos ler juntos o verso 10? Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. E o verso 13, falando sobre o sangue, Êxodo 12, 13, esse sangue nos batentes das portas. Por que isso? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Esse é o significado da palavra Pessá, Páscoa, é passar por cima. Então, quando Deus, que decretou o juízo sobre o pecado, o justo juízo de Deus, ao ver o sangue, passarei por vocês, eu vou passar por cima, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito, porque Deus tinha decretado o seu juízo, mas aqueles que estivessem guardados pelo sangue do cordeiro, então seriam agora libertos
do justo juízo de Deus sobre o pecado, libertos da morte, porque o juízo de Deus era a morte dos primogênitos do Egito. E o sangue, então, quem estivesse debaixo do sangue do Cordeiro, estaria então livre da morte, desse juízo da morte pelo mal, pelo pecado. Esse é o texto básico aqui. E eu queria conversar um pouquinho então sobre esse cardápio que Deus nos dá aqui e o que isso tem para nos ensinar. O prato principal, qual é o prato principal aqui dessa refeição? Não é o ovo de chocolate, amém? Também não é coelho, que hoje em dia é o ovo ou o coelho. Mas qual é o prato principal aqui da Páscoa, conforme o ensino da palavra de Deus? É o Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro que dá a sua vida para nos livrar do justo juízo de Deus. O sangue do Cordeiro nos livra da condenação que havia sido decretada. E quando isso é ressignificado no Novo Testamento, o sangue é representado no vinho, no cálice de vinho. Então, o sangue fazia parte de todo esse cerimonial, uma parte central e fundamental. O Cordeiro, o sangue do Cordeiro que dá a vida por nós. A palavra de Deus diz que esse Cordeiro apontava para alguém desde o Antigo Testamento, e a própria palavra de Deus vai dizer então que este Cordeiro tem um nome. Qual é o nome do Cordeiro? Fala para quem está aí perto de você, o nome do Cordeiro é Jesus Cristo. O nome do Cordeiro é Jesus Cristo. É Jesus que tudo apontava, para Jesus. Se não, veja a palavra de Deus em João, capítulo 1, vai aparecer aí na tela, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. O profeta João Batista, agora, quando ele vê Jesus, ele é um profeta de Deus, ele carrega a palavra de Deus, e quando ele vê Jesus, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, que no dia seguinte, João Batista agora, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro tem o nome dele é Jesus. E aí tem um detalhe aqui, que hoje à noite eu quero relembrar os irmãos e quero refletir um pouquinho sobre esse cardápio da refeição pascal, onde o Cordeiro é o evento principal, é ali o sacrifício do Cordeiro. O que eu queria dizer é que a palavra de Deus nos ensina no livro de Êxodo, e depois Jesus vai repetir isso no Novo Testamento, é que o Cordeiro de Deus precisa ser recebido por inteiro nas nossas vidas. Amém, irmãos? O Cordeiro de Deus precisa ser recebido por inteiro nas nossas vidas. Não é só o sangue que deve ser aproveitado. O sangue tem um papel absolutamente essencial nesse cerimonial. O sangue no batente das portas, que nos livra da condenação, nos livra da morte. Quando Deus vê o sangue, aqueles que estão debaixo do sangue estão livres. Mas não é só o sangue do Cordeiro que deve ser aproveitado. Conforme nós lemos no texto, o que tem que ser recebido pelo povo de Deus em relação a essa refeição, a esse cardápio? Todo o Cordeiro por inteiro. Eu preciso receber todas as partes do Cordeiro. Se não, veja de novo Êxodo 12, o verso 9. O verso 10, Êxodo 12, verso 10, diz assim: não deixem nada do Cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E o verso 9 diz assim: não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. E isso tudo, esse cardápio, o cordeiro inteiro, acompanhado do quê? De ervas amargas.
Eu sempre imagino brócolis. Brócolis não é uma erva amarga, né, irmãos? É que eu tenho um trauma infantil de brócolis, né? Então eu sempre imagino brócolis, mas não é. Mas pode pôr brócolis aí, se você achar que o brócolis é amargo, irmão, pode pôr brócolis aí também. O cordeiro inteiro, acompanhado de ervas amargas e pão Pullman, bisnaguinha, Seven Boys, é isso? O que é? Pão sem fermento, o matzá, conforme os judeus, o pão sem fermento. E o que isso significa? E aí eu quero encerrar deixando sobre essa reflexão, sobre esse cardápio da refeição da Páscoa. 2 significados, que eu acho que isso aqui nos traz 2 significados, que eu queria que você levasse embora hoje, nessa celebração de Páscoa que nós estamos fazendo. Primeiro significado, o Cordeiro de Deus, ele tem que dirigir a minha mente, as minhas ações e as minhas emoções. Amém? Quando diz que nós temos que receber o Cordeiro inteiro, e isso implica não apenas, eu não vou aproveitar apenas o sangue do Cordeiro, mas nessa refeição eu tenho que comer assado também a cabeça, as pernas e as vísceras. Isso é um símbolo que diz que eu tenho que receber na minha vida a cabeça, que é a mente do Cordeiro, as pernas, que simbolizam a ação, a vontade, a ação, e as vísceras, que simbolizam as emoções. E aí, o que está sendo dito por Deus para nós é que agora estou debaixo do sangue do Cordeiro, salvo pelo sangue. Não é só do sangue que eu me aproprio, não é só do perdão, mas a minha vida tem que ser impactada, a minha mente tem que ser impactada pelo Cordeiro. As minhas pernas, as minhas ações, os meus comportamentos precisam ser impactados pelo Cordeiro. Os meus sentimentos, as minhas vísceras, porque no Antigo Testamento, os judeus, a gente hoje, nós modernos, sentimos as coisas com o coração, né? Então o coração é a sede dos sentimentos, mas para os hebreus do Antigo Testamento não era o coração, eram as vísceras. Como o pessoal de antigamente dizia assim, me deu um frio na barriga. Você já viu essa expressão assim? Ai, me deu um frio na barriga, né? Porque eram as vísceras a sede das emoções, a sede dos sentimentos. E o que está sendo dito aqui? Em primeiro lugar, o primeiro significado é esse, é que o Cordeiro de Deus não é só o sangue que me aproveita, o perdão, mas do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é esse Cordeiro. Ele tem que impactar os meus pensamentos, meus comportamentos, tem que mudar os meus as minhas pernas, o meu movimento, o meu andar, as minhas ações, que isso é simbolizado nas pernas de Jesus, tem que impactar isso na gente. Jesus tem que impactar as minhas emoções. Com que emoções você entrou aqui hoje? Não precisa levantar a mão, mas você entrou aqui com vontade de matar alguém hoje aqui? Tem gente que às vezes fica com vontade de matar alguém. Você entrou com vontade de se vingar, o teu coração está cheio às vezes de uma amargura assim. Você não consegue perdoar algo que foi feito. Pois é disso que a palavra está dizendo. Que na Páscoa nós celebramos, eu me aproprio de Jesus Cristo inteiro, todas as partes de Jesus. E aí o Evangelho de Jesus inteiro tem que impactar a minha vida de modo integral. O perdão para o céu, mas o meu andar aqui na terra tem que ser transformado, tem que ser influenciado pela vida do Cordeiro. Eu como dele, eu me alimento dele, e ele vai transformando mente, vai transformando emoções, vai transformando comportamentos.
Então esse é o primeiro significado. E tem que ser assim. Mas o segundo significado aqui dessa refeição da Páscoa é que nós temos que receber de Jesus, do Evangelho, do Cordeiro, nós temos que receber as partes que agradam, as partes que nos agradam, mas também as partes que não nos agradam tanto assim. Existem partes do Evangelho, irmãos, que não vão nos agradar, mas é Evangelho. Por isso que no início eu falei que esse cardápio da Páscoa, irmãos, não é um buffet. É o quê? É um menu. Porque Deus me dá o cardápio pronto. E Ele diz: comam desse Evangelho e recebam esse Evangelho de A a Z. O Evangelho tem que ser recebido inteiro. O sangue, o perdão, mas a cabeça, as vísceras, tudo com erva amarga e com pão sem fermento. Tem que ser recebido inteiro. Porque tem coisas aqui que não agradam. Está falando aqui da buchada, né? Já viu esse negócio aqui? Não é as vísceras, não é isso? É a bucha. Quem é que já comeu buchada? Aí levanta a mão. Isso pode levantar a mão, se entregar agora, em nome de Jesus. Gostaram da buchada ou não? É bom? Não? Tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim. E cabeça? Olha, as pernas, a sobrecoxa com molho barbecue, até ó, amém? Vai bem, não vai bem ser uma sobrecoxa com molho barbecue, a costelinha do cordeiro, é uma bênção. Mas cabeça, vísceras, isso com ervas amargas e com pão sem fermento. O que a palavra está querendo dizer aqui? É que nós temos que receber do Evangelho, o Evangelho de modo inteiro e integral, as partes que agradam a gente, mas também as partes que nos desagradam. As bênçãos do sangue, da graça, do amor, mas também as partes do Cordeiro que não nos agradam tanto assim. Por isso, irmãos, eu queria que você fosse embora hoje com isso na sua mente. O Evangelho de Jesus Cristo, irmão, não é um buffet onde eu me sirvo das coisas que eu gosto e deixo de lado as coisas que eu não gosto, porque buffet é assim, amém? Quando você vai no buffet, você vai lá no restaurante por quilo, você pega as coisas que você gosta, bacon, né? Essas são as coisas que eu gosto, tá, irmãos? É bacon, é sobrecoxa, brócolis, não, brócolis eu não quero. Isso não. Salada, não, essa minha religião não permite salada. Essas coisas, né? E a gente vai escolhendo. Mas o Evangelho de Jesus não é assim. O cardápio não está aqui para a gente escolher o que a gente acha legal em Jesus e no Evangelho, e eu falo amém, e o que eu não acho legal, eu não me sirvo e eu não pego para a minha vida. E não é assim que funciona o Evangelho. O Evangelho tem que ser recebido por inteiro. Esse é o cardápio de Deus para a nossa vida. O Evangelho não tem só o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, mas ele também tem a minha cruz. Nesse cardápio tem a cruz de Cristo, mas nesse cardápio também tem a minha cruz. Veja o que diz Lucas capítulo 9. Lucas, vou pedir para a mídia colocar aí, Lucas capítulo 9, verso 23, eu gostaria que você visse, isso aqui é o cardápio. Olha só, Jesus dizia para quem, irmãos? Na sua Bíblia aí sublinhe essa palavra todos. Sabe o que significa todos na língua grega? Todos. Olha que coisa impressionante. Não é um negócio incrível? Uma revelação agora, né, que veio aqui, né? Todos significa todos. Você faz parte do todos ou não? Jesus dizia para todos, igualmente. O que ele dizia para todos? Se alguém, vamos ler juntos? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia,
tome a sua cruz e siga-me. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos apenas as partes de Jesus que nos agradam. O Júnior falou aqui hoje que nós precisamos de voluntários, nós precisamos de gente comprometida. E muitas vezes a gente quer de Jesus a salvação, a segurança, o perdão, e é maravilhoso isso tudo. Mas o cardápio vai além disso. O cardápio do qual eu sou convidado a sentar à mesa de Jesus e comer vai além disso. E o cardápio exige, muitas vezes, meus irmãos, seguir Jesus exige de mim renúncias. Eu vou ter que fazer renúncias. Exige sacrifícios. Exige compromissos. Muitas vezes, meus irmãos, para seguir Jesus, o seguir Jesus exige de mim rupturas. Eu vou ter que deixar coisas para trás. Rupturas. Não foi isso no Egito? Com essa Páscoa e essa salvação, foi assim ali no Egito. O povo de Israel, para trilhar, fazer o caminho de Deus, teve que deixar o Egito para trás. E depois eles saíram, eles ficavam fazendo o quê? Eles ficavam olhando para trás com saudades. Aí eles falavam assim: ai, as cebolas do Egito. Eu fico vendo, quem tem saudades de cebola? Não pode estar bem certo da cabeça, né? A Bíblia fala das cebolas, dos melões e dos alhos porós. Que coisa, hein? Lá do Egito. Por quê? Porque está faltando comer da refeição da Páscoa. A refeição da Páscoa diz que eu vou ter que deixar coisas para trás, porque essa refeição eu vou ter que comer, eu vou ter que receber nessa refeição coisas que me agradam, mas também coisas que não me agradam muito. Seguir Jesus exige que eu negue a mim mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, eu vou ter que tomar muitas vezes, meus irmãos, a decisão de desagradar a mim mesmo para agradar ao Senhor. Preste atenção numa coisa, irmão. Muitas vezes na vida, para eu agradar ao Senhor Jesus, eu vou ter que desagradar a mim mesmo. Porque se eu agradar a mim mesmo, tem horas na vida que eu vou entristecer o Senhor. Porque não é aquilo que o Senhor quer que eu faça. Não é desse jeito que o Senhor quer que eu ande. Não é esse sentimento que Jesus quer que eu alimente. Essas vísceras. Não é esse tipo de plano e de pensamento que o Senhor tem para mim. E eu vou ter que desagradar a mim mesmo. Vou ter que abrir mão de coisas. No caminho de Jesus, mas no evangelho inteiro de Jesus, muitas vezes a porta é estreita. Amém? O caminho é estreito. Porta estreita simboliza uma porta tão apertada que eu tenho que deixar coisas para passar por ela. Se eu quiser passar com a mochila a minha mochila das minhas coisas, não vai passar, eu tenho que deixar. É tipo catraca de ônibus, sabe assim? A catraca não é bem apertadinha? Aí para passar, você não pode passar com um container. Tem que deixar coisas para trás, para passar nessa porta, para poder seguir em frente seguindo Jesus. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Para seguir Jesus, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ter que caminhar a segunda milha. A segunda milha não é brincadeira. A primeira já não é. Você imagina a segunda. Segunda milha fala de renúncia. Que eu vou ter que caminhar a segunda milha. Fala de suportar coisas em nome de Jesus. Por amor a Jesus. Então esse é o evangelho integral de Jesus. Então eu queria deixar essa palavra para nós hoje, amém? Nesse culto de Páscoa, meditando e refletindo um pouco, então, nesse cardápio da refeição pascal. Esse cardápio que me diz que não é um buffet,
Eu não posso escolher do evangelho o que me agrada, e esse é o problema de muita gente hoje. Estão escolhendo o que acham legalzinho de Jesus, mas as coisas que Jesus exige não estão querendo. As coisas que Jesus exige da gente não querem deixar. Esse é o problema de muito cristão hoje. Querem o sangue, mas não querem a cabeça do cordeiro. Querem o sangue, mas não querem as pernas do cordeiro. Querem o sangue, mas não querem se apropriar das vísceras do cordeiro. E não querem as ervas amargas, e não querem o pão sem fermento. Eu quero o sangue, mas não funciona assim. Não funciona desse jeito, irmãos. E eu queria deixar isso para a nossa reflexão. Não é um buffet, onde a gente pega o que a gente acha joia e descarta o que me desagrada. É um menu que Deus nos entrega e diz: comam dele todos. É isso que eu tenho para vocês, é o meu filho, é este o evangelho. Aquilo que traz consolo ao meu coração, mas também aquelas exigências que o evangelho faz para a minha vida, porque tudo isso é o caminho da vida, tudo isso é o caminho da libertação, da morte e da libertação do Egito. Faz parte da libertação. E essa é a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Eu quero chamar os irmãos do louvor, eles vão cantar mais uma, né? Vão cantar mais uma, eles vão se preparando aqui. E enquanto eles se preparam, eu queria que você, sentado mesmo do jeito que você está aí, você está sentadinho, fecha os teus olhos agora um pouquinho. Fecha os teus olhos. Abre teu coração para o Senhor. Talvez você chegou aqui hoje à noite, você veio para essa Páscoa e você está recusando desse cardápio coisas que Deus quer que você receba na sua vida. Talvez você esteja assim. Você não está querendo receber esse evangelho de modo inteiro e integral. Mas pensa, esse é o caminho da vida, irmãos. Deus não pede nada da gente que não seja vida para nós. Deus não pede nada, que eu sacrifique nada que não seja vida. Compromissos que tragam vida. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus tem planos para a sua vida, meu querido irmão. E muitas vezes os planos de Deus ficam atravancados na nossa vida, porque nós não estamos sentando a essa mesa e comendo essa refeição, esse cardápio inteiro. Queremos partes, mas nós estamos aceitando tudo. Deus quer usar você, pense nisso. Talvez hoje, nessa Páscoa, para você se levantar num caminho de peregrinação, de libertação. Talvez hoje Deus esteja falando para você: olha, está na hora de você renovar seus compromissos comigo, porque você tem deixado coisas de fora que eu não quero que você deixe. Você tem deixado os meus pensamentos de fora, você tem deixado a minha vontade de fora, em alguns lugares da sua vida, você tem deixado os meus sentimentos de fora na sua vida. E aí Deus está hoje querendo que você, a Páscoa da renovação de um compromisso. Pense nisso, tome suas decisões e coma do Cordeiro. Em nome de Jesus, não deixe nada para amanhã. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, como igreja hoje aqui, Senhor, nós queremos nos colocar na presença do Senhor, confessando, Senhor, que muitas vezes nós rejeitamos partes do Evangelho que não nos agradam, que num primeiro momento, Senhor, desafiam nossos sentimentos, nossa mente, nossas vontades, nossos comportamentos, e aí nós rejeitamos, mas hoje, Senhor, nós queremos voltar para o Senhor. Nós queremos voltar, Senhor, para essa mesa, e hoje, Senhor, nós queremos, se o Senhor assim nos permitir, Senhor, nós queremos receber de novo, fazer um compromisso com o Teu Filho inteiro, Senhor, com o Evangelho inteiro, não com partes. As partes
que falam do teu amor e misericórdia, que tanto nos alegram, mas as partes também onde o Senhor quer nos usar, onde o Senhor tem missão e chamado para nós. Tudo isso, Senhor, nós queremos hoje nos colocar de novo na presença do Senhor, reafirmando nossos compromissos contigo, com toda a tua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa a vida de cada irmão e cada amigo que entrou aqui nesse lugar. Nessa semana que começa, o Senhor conhece, Senhor, os desafios e as lutas de cada um. Que neste caminho, o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um aqui. Se houver alguém assistindo em casa, que o Senhor visite e dirija e abençoe, Pai, a semana de cada um. Com toda a tua vontade, com todo o teu amor, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação e os desafios do Espírito Santo estejam com cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.